Bom dia, queridos. Relembro inicialmente o que já tenho dito exaustivamente. Deus é um ser transcendente. Ele se eleva acima de tudo e de todos, e ele é distinto de tudo aquilo que nós conhecemos. Ele é santo, é invisível, é eterno, é espírito, é imaterial, é um ser pessoal, é autossuficiente, é um ser triunitário, dentre tantas outras qualidades da sua natureza. E nessa sua transcendência, já abordamos, ainda que muito superficialmente, o fato de ele ser onisciente, onipresente e onipotente. Ou falando de uma maneira mais simples, vimos que não existe nada que ele desconheça, não existe lugar onde ele não esteja e não há nada que ele não possa fazer. A partir de hoje, eu quero considerar a respeito de outra qualidade inerente ao nosso Deus, que é a sua soberania. No Salmo de número 103, no verso 19, assim está declarado. Abro aspas. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Fecho aspas. O termo soberania diz respeito ao exercício de poder sem qualquer tipo de restrição. Tem a ver com poder absoluto. Um soberano exerce plena autonomia e desconhece limites. Quando é aplicado a Deus, o termo indica o total domínio do Senhor sobre toda a sua vasta criação. Como soberano que é, Deus exerce de modo absoluto a sua vontade, sem ter de prestar contas a qualquer vontade finita. Este termo não figura nas páginas das Escrituras Sagradas, embora o conceito seja reiterado por inúmeras vezes de outras maneiras, principalmente nas atribuições de louvor a Deus. Eu quero citar apenas uma passagem do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento para que sirvam de exemplo, mas existem muitas outras. A do Antigo Testamento encontra-se no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, no verso 25, onde lemos a sentença que Deus proferiu contra Nabucodonosor, rei de um dos maiores impérios constituídos na face da terra. Disse Deus: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos de cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E a do Novo Testamento encontra-se na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 25, onde está escrito o seguinte: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas, como eu já afirmei anteriormente, existem ainda muitas outras passagens bíblicas que apontam para a soberania de Deus. Meu querido, minha querida, visando a um fim benéfico e executando o seu plano eterno para a criação inteira e para os homens em particular, Deus exerce autoridade absoluta, amoldando todas as coisas e todos os acontecimentos à semelhança do que o oleiro faz com o mesmo monte de barro amassado. A soberania de Deus se expressa em relação ao mundo criado, sobretudo no tocante à responsabilidade moral das criaturas diante de Deus. No livro dos Provérbios, no capítulo 21, no verso 1, assim lemos, abro aspas, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Fecho aspas. Quando o rei Josafá se viu cercado por um numeroso exército,
fruto de uma aliança de 3 nações inimigas, registra o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 6, que ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E tendo orado, disse as seguintes palavras: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder, e não há quem te possa resistir. Sim, Deus exerce poder absoluto sobre tudo e sobre todos. E é claro, isto inclui até mesmo os reinos constituídos pelos homens. Meu querido, minha querida, além de mandar na sua criação sem que alguém possa intervir em suas decisões, a Bíblia nos ensina que a soberania de Deus é exercida visando galardoar a piedade e castigar a rebeldia. É o que podemos constatar em trechos como o da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no verso 22, que diz, abro aspas, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres doutra forma, também tu serás cortado. Isso nos permite chegar à conclusão de que Deus não age arbitrariamente movido pelo capricho quando determina todas as coisas segundo a sua soberana vontade. Isto implica no fato de que, ao exercer a sua soberania para com os homens, Deus o faz levando em conta a piedade, ou seja, o temor a Ele, e também a impiedade ou rebeldia, ou seja, a falta de temor a Ele. Eu encerro esta reflexão com a seguinte afirmação: Deus é soberano, Ele é um déspota, um tirano. Todavia, a sua tirania não funciona nas mesmas categorias da dos homens. A tirania dos homens é opressora, desrespeitosa, desprezível. Mas a tirania de Deus é pura e digna, pois Ele a exerce firmado na sua santidade e no seu amor. Louvado seja o nosso Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Tu és o soberano sobre os céus e sobre a terra. O Senhor domina sobre toda a criação. Nos lugares dessa imensa vastidão do universo, todos eles são dominados por Ti. Mas também o Senhor exerce a Tua soberania diante dos homens, das criaturas deste mundo aqui. E o Senhor faz isso para expressar o melhor do Teu caráter. Porque o Senhor é esse soberano, esse que pode tudo, que decide todas as coisas segundo o Teu querer, e não há quem possa te impedir. Mas o Senhor faz isso, firmado na Tua santidade e no Teu amor, e faz isso para cumprir propósitos abençoadores a respeito daqueles que temem a Ti e que buscam a Ti. E também para cumprir propósitos e firmar a Tua vontade, mesmo perante os que se rebelam e que são infiéis a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Ajuda-nos a estar entre aqueles que são os piedosos, os que temem ao Senhor e que se curvam naturalmente diante da Tua soberania. É a oração que nós fazemos a Ti, muito agradecido, porque essa soberania, ela nos mostra que a Tua vontade é sempre a melhor para a nossa vida e ela que prevalece e ela que nós temos que buscar que venha prevalecer sempre. É a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia debaixo da soberana, santa vontade do nosso amado Deus.